Mas eu quero começar aqui entendendo a respeito de Coríntios. Eu acho que é um bom caminho para a gente começar a conversa, que é falar um pouco desse contexto dessa cidade, né, de Corinto. Como era essa cidade, o que é que nós podemos dizer a respeito dela? Corinto era uma das cidades mais importantes da sua província, era uma cidade portuária, conhecida pela diversidade de pessoas, de povos, de costumes, e conhecida especialmente por duas coisas. Primeiro, a quantidade de templos pagãos que havia lá. Havia templos, a famosa Acrópole, e especialmente a deusa Afrodite tinha lá o seu culto, que era a deusa do amor. E nesse culto havia relacionamento sexual, havia o que se chama de prostituição cultural. As sacerdotisas, na verdade, eram prostitutas que durante a noite desciam até as ruas de Corinto para se misturar com os homens lá. E lá no templo de Corinto, do templo da deusa, elas tinham relações sexuais com os adoradores como parte do culto. Esses cultos pagãos, eles estavam muito relacionados à questão da fertilidade, da vida, e aí meio que encenavam, não é, o nascimento de uma vida através das relações sexuais e tudo mais. Então ela era conhecida por isso. Segundo, ela era conhecida pela devassidão moral dos costumes. Para você ter uma ideia, cunhou-se na antiguidade o verbo corintinizar, que significava corromper alguém. Então, chegar para alguém e dizer assim, você é um corintiano, desculpa, você é um coríntico, queria dizer, você é um você é uma pessoa sem princípios, sem morais desculpa aí a brincadeira, né? Que é isso? Anos aí. Mas era esse mesmo. O verbo corintinizar significava corromper alguém por conta da fama da cidade de Corinto. Tem que lembrar que na época de Paulo era uma outra Corinto da anterior. A anterior foi destruída por um terremoto, reconstruída alguns anos antes de Cristo, mas a população permaneceu a mesma, com os mesmos vícios e a mesma idolatria, e foi lá que Deus começou uma igreja através do ministério do apóstolo Paulo. Uma igreja complicada, a igreja que deu mais trabalho para Paulo em todo o seu ministério. Olha só, é verdade. A gente tem coisas para falar a respeito disso, né? Sempre que a gente fala dessa epístola, a gente fala da quantidade de problemas que ela aborda. Mas, breve comentário aqui, quer dizer então que o senhor é mais daquele que não pode torcer para o Corinthians, mas pode torcer para o Santos. Esse é o time de crente ou não? Qual é o seu time, reverendo? Eu tenho até vergonha de falar, mas eu sou São Paulino. Ah, é? Tá certo, tá certo. Só para descontrair o pessoal aqui, para eles saberem qual é o time que o senhor torce. Isso. Ó, a recomendação do reverendo aí, então vocês já sabem qual time escolher. Eu, no final das contas, não sei muito de futebol, vou ficar no seu time também, reverendo. Vou Bom, torcer, já que o senhor venha torce por sofrer esse, aqui conosco. vamos sofrer juntos. Mas, reverendo, inclusive, antes de começar a gravação, a gente estava batendo papo aqui, né, e lembrando das suas viagens. O senhor já teve a oportunidade de ir a Corinto, né, onde seria a cidade. Quando o senhor chegou lá, reverendo, uma pergunta aqui de bate-pronto, como foi para o senhor a sensação de chegar nessas terras? O que mais chamou sua atenção, considerando o que o senhor já conhecia sobre a cidade através de livros e o que o senhor viu ali? Olha, é impressionante, Saul, você está no lugar do qual você apenas ouviu falar e fez imagens na mente de como seria, não é? Você estando lá nas ruínas de Corinto, da antiga Corinto, primeiro é muito menor do que a gente pensa. A gente, quando fala Corinto, é uma cidade importante e multicultural, tinha muitos viajantes, era uma cidade portuária, a gente imagina assim a cidade de Santos, né? Mas era muito, muito menor. E o que resta das estruturas, dos templos e das casas, revela que era tudo muito próximo, né? As ruas eram estreitas e não eram muitas, então foi uma visão que me ajudou a colocar mais o pé no chão com relação à suposta glória dessas cidades no passado. No mundo moderno, as cidades são imensas, né? Muito maiores com relação àquelas cidades daquela época. Então serviu para mim para calibrar a imaginação com respeito ao que seria a cidade. Agora, o templo da deusa no alto do monte é impressionante. Esse é enorme, era maior do que eu imaginava, não é?
Tá lá, ainda tem muitas colunas, ainda tem muitos restos do que era o templo, e dá para você imaginar toda a adoração que era feita ali e a importância que era dada a essa deusa lá. E aí você entende a preocupação do apóstolo Paulo com gente que ainda queria ir no templo, comer carne sacrificada aos ídolos, participar dos festivais. Paulo trata disso em alguns momentos aí da sua carta, especialmente capítulos, nós vamos ver do capítulo 6, do 9 ao 11, né, sobre a questão da liberdade cristã. Mas é isso aí, bastante, como diria, é sóbrio, né? Traz uma sobriedade na imaginação que a gente deixa correr livre quando apenas lê.